Eu tenho dito aqui no Canal 10 seguidas vezes que existe um multiverso dentro da Vila Belmiro. Aquele em que está o time principal com enormes dificuldades, o time principal masculino com enormes dificuldades, né, lutando contra o rebaixamento, contra problemas dos mais diversos, fora do campo, dentro do campo, lesões e, enfim, problema de estádio interditado para a presença de público, problemas políticos, afinal de contas a eleição está chegando, e nossa esperança se renovou com a vitória sobre o Grêmio no final de semana passado por 2-1. Então a gente espera que dentro deste multiverso, que a gente até brinca, né, que é o do Doutor Estranho, o multiverso da loucura, que essa loucura deixe de existir, que o nosso time masculino principal comece a seguir o exemplo do que a gente tem visto nas categorias de base dos meninos da Vila e também no universo das sereias da Vila. Porque os meninos da base, eles vencem e chegam em importantes fases decisivas no sub-15, no sub-17, o sub-20 foi campeão paulista no ano passado, chegou em decisão e depois em semifinal da Copinha, semifinal do Campeonato Brasileiro, e as sereias da Vila, que já ostentaram títulos, né, de Copa do Brasil, de Libertadores da América, passaram por um momento difícil e agora também vivem uma reconstrução, né? Dentro do Campeonato Paulista estão na parte de cima da tabela e no Campeonato Brasileiro podem, por que não, sonhar com o título da competição. Para isso, precisam enfrentar, a partir deste domingo, 10h30 da manhã, na Vila Belmiro, um adversário dificílimo que é o Corinthians, né? Que é apontado por muitos como o principal time feminino do futebol brasileiro. Se as sereias conseguirem neste primeiro jogo um resultado positivo, podem, quem sabe, administrar o jogo de volta semana que vem no Parque São Jorge, também domingo 10h30 da manhã, e aí chegando à final, por que não levantar um título, né? Um título que, vindo nesse embalo todo da Copa do Mundo, do futebol feminino, da visibilidade que o futebol feminino está tendo, colocar o Santos na mídia, levantando um troféu em rede nacional de peso brasileiro, né? Um título brasileiro. Seria para a instituição algo muito positivo, algo muito salutar, algo que traria uma oxigenação no sentido de trazer orgulho para o torcedor, né? E quem sabe até uma nova energia, uma nova vibração dentro da Vila Belmiro, né? Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, mas eu acredito e acho que as sereias elas podem abrir um caminho, né, de boas energias, de boas vibrações para os meninos da base que estão chegando em retas decisivas de competições e principalmente para o time principal que precisa mais do que nunca dessa boa energia para poder se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a instituição ela é uma só. As suas mais diversas equipes masculinas, femininas, meninos, meninas, elas têm uma missão, que é ajudar a instituição como um todo e massagear o coração e a alma do torcedor. Por isso que eu coloquei na thumbnail que nós contamos com vocês, contamos com as jogadoras, ao mesmo tempo em que não colocamos nelas o peso e a responsabilidade de serem responsáveis por recuperar a imagem do clube. Elas podem ajudar, mas elas não têm esta responsabilidade. Elas têm a responsabilidade de ir lá jogar, tentar fazer o melhor, buscar o resultado, enfim, contra o adversário que é apontado como favorito. Mas da mesma forma em que nós contamos com elas, elas contam conosco. Torcedor do Santos, neste domingo pela manhã, portões abertos na Vila Belmiro, né? O jogo Santos Atlético é às 4 da tarde, então dá tempo mais do que suficiente para todo mundo ir no jogo, almoçar depois e em seguida acompanhar a equipe masculina. Então, hoje eu faço questão de preparar este pré-jogo e fazer este pré-jogo para convocar o torcedor a ir à Vila, né? E dar uma força para as sereias. Porque, repito, tem transmissão da TV aberta, é bem verdade. O horário às vezes é mais complicado para quem só pode descansar no final de semana. Se fosse domingo à tarde, 1 da tarde, 2 da tarde, talvez fosse melhor, mas é aquilo, é a grade da TV, né?
está mostrando a imagem para o Brasil inteiro. Então, que as Sereias da Vila tenham uma jornada inspirada, com o apoio que elas merecem, para que o Santos comece a destrinchar esse caminho, né, e desanuviar essa coisa tão negativa que paira sobre a Vila Belmiro. E nada melhor do que títulos. Títulos trazem alegria, ainda mais contra um rival, se o Santos passar, né, ir para a final, passar por uma rival fortíssima como é a equipe do Corinthians, seria ótimo para o clube, tá certo? Então é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo exclusivo de Cicobi Unimais Metropolitana. Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Lembrando também no começo deste vídeo, eu peço para que todos que chegam agora aqui ao Canal 10 para que se inscrevam, ativem as notificações, deixem o like que também é importante. Se quiser, vocês podem se tornar membros do canal. Sobre a decisão, as Sereias da Vila chegam embaladas por uma vitória no meio de semana no Campeonato Paulista, diante do Realidade Jovem. É um time, teve lá algumas jogadoras que foram preservadas e tal, e foram suficientes para que a vitória fosse conquistada dentro daquele embalo, né? Se vem com resultado negativo, já vem um pouquinho mais pesada a responsabilidade, mas uma vitória bastante tranquila, elas chegam para esta partida confiantes, né? O Cleiton Lima completando 300 jogos à frente das Sereias, aliás, assistiu os bastidores da Santos TV, mostrando lá o clima positivo entre as meninas e depois elas indo tirar foto com os torcedores na arquibancada, né? O jogo do feminino ainda é possível, né? Esse tipo de coisa, até infelizmente em Santo André, pela pequena presença de público, muitas, né, foram lá fazer selfie com as torcidas, muitas crianças, né? E eu sempre falo que jogo de base e o jogo do feminino são ótimas oportunidades para você usar como porta de entrada para criar o hábito do torcedor em ir ao estádio, né? Porque tem menos preocupação com violência, menos preocupação com uma série de problemas, né, para estacionar, para tomar um lanche, enfim. E você forma torcedor assim também, né? O futsal já teve esse papel no Santos, as Sereias também têm tido, né? A gente já teve decisões em que as Sereias jogaram na Vila Belmiro com um público absolutamente total, né? Com uma vila lotada. No tempo da Marta era toda hora isso acontecia, né? Impressionante. Então, teve todo esse ambiente no jogo da última quarta-feira, inclusive com o Cleiton Lima sendo homenageado pelo trabalho dele à frente das Sereias, esses 300 jogos, claro, em mais de uma passagem pelo clube, não é uma passagem ininterrupta, mas depois de tantas tentativas, né, ele voltou aí e parece que está conseguindo dar conta do recado em relação ao trabalho. E é importante que se diga que o trabalho do Santos, hoje eu fiz questão aqui de abrir o press kit, né, que a assessoria do Santos, o Thiago Maestre, sempre manda, só para trazer para vocês o que são os números do Santos nesta temporada. Lembrando que depois dessa partida, o Santos tem um confronto contra o Bragantino no dia 30, 7 da noite, aí é pelo Campeonato Paulista. Vejam só os números do Santos. Na temporada 2023, 26 jogos, 13 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, com 57 gols pró, 17 gols contra, saldo de 40 gols positivos, 60 pontos ganhos. Só no Brasileirão são 17 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 39 gols pró, 12 contra, saldo de 27, 38 pontos ganhos nesta competição. Então, um saldo absolutamente positivo, né, da equipe nesta temporada. E o detalhe interessante aqui, a gente vai destrinchando o press kit, o Santos como mandante neste ano tem 13 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Santos também tem 13 jogos como visitante. E a campanha como visitante é melhor. São 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, fora de casa tem uma vitória a mais do que dentro de casa. A artilheira do Santos na temporada é a Cristiane com 11 gols. Líderes em assistência, a Bia Menezes, a Brena e a própria Cristiane
com 6 passes decisivos cada uma delas. Tá certo? Então são números importantes que mostram essa fase que as sereias vivem na temporada. Lembrando aqui que a arbitragem ficará a cargo de Débora Cecília Cruz Correia, de Pernambuco. Boa sorte para ela. E me preocupa bastante o árbitro de vídeo, que é o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Então, tomara que o árbitro de campo... Tem aqui toda a lista, quarto árbitro, quinto árbitro, analista, vai um monte de gente, né? Bandeira. Mas o que interessa é a árbitra de campo e o árbitro de vídeo, né? Que eles não aprontem, que façam o trabalho deles direitinho, porque o Santos precisa deste resultado para, repito, jogar com alguma vantagem na semana que vem lá no Parque São Jorge, tá certo? Esse jogo também tem uma aspas da Kathleen aqui que o Santos divulgou, né, dizendo que o primeiro jogo é sempre importante, sendo dentro ou fora de casa, porque poder decidir esse primeiro jogo em casa diante da torcida vai ser muito importante. Que eles possam comparecer, os torcedores, para nos dar muitas forças para fazermos um bom jogo. Sempre ficamos muito felizes de jogar na Vila, diante da nossa torcida. Disse aqui a atacante. Aliás, tem muito técnico que prefere em mata-mata jogar o primeiro em casa, né? Faz o primeiro jogo em casa, constrói o resultado e depois administra fora. Já vi alguns treinadores tendo essa preferência, porque muita gente acha que vantagem é decidir em casa, né? Cada um tem uma forma de interpretar, né? Nesse caso aí, tem treinador que pensa desta forma. Além disso, o jogo deste domingo vai ter um evento aqui, não sei se a gente pode chamar, uma ação, a bem da verdade, que é a Agência da ONU para Refugiados e o Santos estarão unidos em uma ação muito além do futebol. A partida entre Santos e Corinthians, pelas semifinais do Campeonato Brasileiro, as sereias entrarão em campo com seus nomes escritos em Dari, deve ser assim que falam, dos idiomas oficiais do Afeganistão, trazido por mulheres afegãs que chegaram no Brasil com vistos humanitários em busca de proteção internacional e meios de integração na sociedade. A ação integra a campanha em uma nova direção, que reflete a necessária mudança de direção na vida das pessoas do Afeganistão para que possam continuar a escrever suas histórias, desta vez no Brasil. De acordo com esta entidade, mais de 6 mil pessoas refugiadas do Afeganistão chegaram ao Brasil desde janeiro de 2022, sendo que mais de 12 mil vistos já foram autorizados pelo governo brasileiro para que as pessoas afegãs possam chegar ao país. Então, está feita aqui esta lembrança importante. O Santos, que inclusive tem no seu elenco várias jogadoras internacionais, né? Tem a Jordan Ziff, que é americana, né? Tem a Reina, tem a Ortega, tem na história outras jogadoras estrangeiras, né? Que participaram do elenco santista e tal. Então, e o Santos, né? Obviamente, historicamente sempre foi casa e recebeu enormes jogadores de todos os cantos do planeta. O Santos já teve no seu time masculino o Cazu, lembram do Cazu? Claro que lembram, né? Como teve africanos, né? O Kennedy e o Arthur, né? Lá nos anos 90, sem contar todos os sul-americanos, né? O Santos hoje no seu time principal tem 2 venezuelanos, tem argentino, tem uruguaio, enfim, tem colombiano, tem um elenco aí cheio de jogadores, né? de vários cantos do planeta. Então, sempre foi assim, né? O Brasil sempre recepcionou bem a todos aqueles que vieram de fora e é importante essa campanha também aí. Mais uma iniciativa positiva que traga também boas vibrações para as sereias da Vila nesta partida contra o Corinthians. Então, reforço aqui o pedido. Se você for ao estádio, vá, torça. Se você for ver pela televisão, porque o Corinthians é rival do Santos, né? Um clássico, afinal de contas, e contra rival a gente quer ganhar até campeonato de ping-pong, de empinar pipa, de cuspe à distância, de bolinha de gude, seja lá o que for, né? Ainda mais quando são as sereias em campo, a gente precisa reforçar isso ainda mais. Então, repito, 10h30, entrada gratuita, é só você comparecer à Vila Belmiro. Se estiver chovendo, certamente vão liberar aquelas áreas em que tem a parte coberta, né? Você tem ali no retão um trecho que é coberto, você tem ali na arquibancada terra uma boa parte que é coberta, você tem a própria social e a área ali de visitante, não pode ter visitante, porque é clássico, né? A lei não permite que tenha torcida visitante, mas você tem ali
uma boa condição de abrigar. Eu só espero que não tenha aquela preguiça, né? Ah, vamos abrir um setor só, porque se abrir outro tem que botar mais gente ali naquela porta, naquela portaria e tal, que liberem os setores em que a torcida pode se abrigar da chuva, né? Porque a previsão, inclusive, é de que chova neste domingo, né? E água é bom para peixe. E na água é onde as sereias reinam. Tomara que seja assim neste domingo também, tá certo? Só reforçando que este vídeo é um conteúdo exclusivo de Cicobi Unimais Metropolitana, que é patrocinador, apoiador aqui do Canal 10. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.